Os símbolos gravados na pele eram pedidos de socorro. Deixa o like no vídeo e inscreve no canal para nos ajudar. Vamos ao primeiro relato. Há muito tempo, o necrotério deixou de me assustar. O silêncio dos corredores, o cheiro agridoce de formol, o frio das gavetas metálicas. Tudo isso se torna parte do corpo quando se passa anos entre os mortos. Mas existem dias em que essa rotina dá lugar a um incômodo difícil de nomear, como se as paredes do prédio guardassem memórias que insistem em vazar pelas frestas. Foi assim quando recebi 3 corpos em menos de 48 horas, todos ligados de forma sutil por um detalhe que nenhum policial mencionou. Todos haviam sido encontrados próximos de igrejas abandonadas. O primeiro foi um andarilho recolhido em ruínas de capela, pele marcada pelo tempo, barba embaraçada. A causa parecia ser pneumonia não tratada, mas o que chamou minha atenção foi um símbolo entalhado à faca no peito. Um círculo irregular atravessado por uma linha. Não havia sangue recente, parecia uma cicatriz antiga, mas o desenho estava escurecido como se tivesse sido reaberto há pouco tempo. O segundo, uma jovem que frequentava cultos alternativos, foi achada dentro de um ossuário desativado. O corpo estava rígido demais para o horário estimado da morte, e nas unhas encontrei resíduos de pó calcário, típico das paredes daquele local. O mais perturbador foi a posição do corpo, deitada de costas, as mãos entrelaçadas sobre o abdômen, como se estivesse em uma liturgia. O terceiro caso foi um idoso conhecido da vizinhança por cuidar de um cemitério antigo. Encontrado sem vida no velário, sentado em um banco de madeira, olhos abertos, aparentemente natural, não fossem os mesmos traços circulares gravados na pele dos braços, feitos com objeto cortante, repetindo o padrão que vi no andarilho. Naquela noite, revisei os laudos e tentei conectar os pontos. Os 3 corpos estavam ligados, não só pelos símbolos, mas também por outro detalhe. Resquícios de cera nos dedos, como se tivessem segurado velas pouco antes da morte. Resolvi descer, a ala antiga do prédio, o subsolo que guarda ossos esquecidos e gavetas desativadas. O corredor estava mais frio que o habitual, e por um momento me pareceu ouvir vozes abafadas. Talvez fosse o som dos canos, ou minha mente cansada. Mas quando aproximei a lanterna de uma porta de ferro, percebi marcas circulares riscadas na tinta enferrujada, idênticas às dos corpos. Abri devagar. Dentro, caixas de madeira empilhadas, algumas abertas, revelando ossadas. Em uma delas, encontrei uma vela que parecia recém-apagada, a cera ainda maleável. Não fazia sentido. Ninguém deveria entrar ali havia anos. Voltei para cima perturbado. Sobre minha mesa, que deixara limpa, havia agora um envelope pardo. Dentro, uma única frase escrita à mão. Eles não descansam no ossuário. Foi quando percebi que esses mortos não pediam apenas um laudo. Pediam voz. Na manhã seguinte, tentei seguir o protocolo. Abri cada laudo e descrevi apenas o que podia sustentar. Símbolos cicatrizados, resíduos de cera, calcário sob as unhas. Nada além disso, mas a mente não descansava. Voltei às fotografias antigas do arquivo e encontrei, para meu desconforto, 3 casos de quase 20 anos atrás com padrões semelhantes. Corpos deixados próximos de igrejas desativadas, sempre com marcas circulares, sempre com resquícios de velas. Todos arquivados como causa indeterminada e esquecidos nas gavetas. À noite, decidi voltar ao subsolo. O corredor dos ossos parecia mais úmido, como se a água escorresse por dentro das paredes. No ossuário, as caixas pareciam ter mudado de lugar, embora eu não pudesse provar. Uma delas estava aberta, revelando um crânio com a mesma marca circular gravada na testa. Toquei por instinto, e o osso parecia mais frio do que deveria. Ao lado,
uma vela nova, intacta, aguardava como se tivesse sido deixada de propósito. Quando voltei ao meu setor, encontrei o envelope da noite anterior novamente sobre a mesa, mas agora com outra frase: seus laudos não bastam. O recado estava claro. Decidi então confrontar a realidade de frente. Abri as gavetas onde estavam os 3 corpos recentes. Para meu espanto, em cada um deles havia algo novo. O andarilho agora tinha as mãos cruzadas sobre o peito, posição que não deixei. A jovem trazia entre os dedos um fio de cera, inexistente antes, e o idoso, sobre o colo, tinha um pequeno papel dobrado. Abri com cautela. Nele, uma última mensagem. O ossuário guarda os que foram chamados. Você também já ouviu. Foi nesse instante que compreendi. As vozes abafadas que julgava serem encanamentos não eram delírio. Elas vinham do subsolo, do ossuário. Não eram apenas ossos guardados lá. Eram histórias não encerradas, rituais interrompidos, mortes que ninguém quis assinar com verdade. No meu relatório final, escrevi como nunca havia escrito. Há evidências de manipulação ritual em múltiplos casos, com repetição de padrões simbólicos e interferência pós-morte. Recomenda-se investigação ampla, incluindo análise do ossuário desativado. Não sei se vão aceitar, mas sei que minha assinatura foi o único limite entre silêncio e registro. Naquela madrugada, enquanto fechava a porta do necrotério, ouvi atrás de mim o som seco de várias gavetas deslizando ao mesmo tempo. Não tive coragem de olhar, mas senti o vento frio que veio do corredor, trazendo o cheiro de vela recém-apagada. Desde então, toda vez que caminho pelo subsolo, sinto que há olhos entre as caixas de ossos, esperando. Talvez os mortos não queiram descanso, mas apenas que alguém diga a verdade que lhes foi negada. E toda vez que assino um laudo, lembro das palavras no bilhete. Eles não descansam no ossuário. Há corpos que chegam frios pela natureza da morte. Mas existem outros que trazem um frio diferente. Um frio que não se explica apenas por ausência de vida. Esse frio eu conheci durante um inverno particularmente seco, quando o necrotério parecia absorver o silêncio da cidade inteira. Naquela semana, 3 ocorrências sem relação aparente caíram sobre minha mesa. O primeiro foi de uma jovem encontrada em um quarto de hospedaria barata, deitada sobre o colchão com os olhos abertos, sem sinais visíveis de violência. O segundo, de um idoso recolhido dentro do próprio carro, estacionado em uma rua deserta, janelas fechadas por dentro. O terceiro, de uma mulher de meia idade encontrada caída em um corredor de hospital desativado. Todos tinham sido classificados pela polícia como morte natural, mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. Todos chegaram com a pele fria demais, mesmo em condições que não justificavam tal temperatura. No corpo da jovem, notei algo ainda mais estranho. No braço, próximo ao ombro, havia uma marca circular superficial, como se tivesse encostado em algo gelado e metálico por longo tempo. Na sola dos pés, resquícios de poeira fina, semelhante a pó de cimento. Fotografei, coletei, registrei. O idoso do carro apresentava uma rigidez muscular incomum. O curioso é que o volante do veículo trazia marcas de condensação, como se houvesse água evaporada ali dentro pouco antes da morte. Mas o tempo estava seco, não chovia há dias. E no bolso dele encontrei um pedaço de plástico azul, semelhante ao lacre usado em equipamentos hospitalares. A mulher do hospital desativado me deixou ainda mais inquieto. Aparentava ter caído de forma súbita, sem reação defensiva, mas no lado interno das coxas havia manchas simétricas, pequenas queimaduras, circulares, exatamente como as da jovem na hospedaria. Na boca, um leve resíduo branco, semelhante a gelo raspado, mas que se dissolveu rápido demais para a coleta precisa.
Voltei ao necrotério à noite para revisar as amostras. O prédio estava deserto, exceto pelo guarda sonolento da portaria. A temperatura da sala estava normal, mas senti algo incomum no corredor das gavetas. O ar parecia mais gelado, como se uma corrente passasse por baixo das portas de metal. Achei defeito no sistema de refrigeração, mas o termômetro não mostrava queda. Apenas a sensação, intensa e localizada, de frio. Decidi abrir a gaveta onde estava a jovem da hospedaria. Ao puxar, vi que o corpo estava na posição correta, mas os olhos agora se encontravam semicerrados, coisa que não estava assim horas antes. Não foi manipulação minha, nem do técnico. Alguém ou alguma coisa havia tocado aquele rosto. E havia mais. Sobre o peito, um leve círculo de umidade que não constava em meu primeiro exame. Passei a lâmina. Cristais microscópicos de gelo, impossíveis de existir naquela temperatura. Tranquei de volta, mas o corredor seguiu impregnado com aquela corrente invisível. Era como se os corpos carregassem um frio que não se diluía, um frio que não era apenas físico, mas uma presença. No dia seguinte, abri laudos antigos para comparação. Encontrei registros de 20 anos atrás, todos arquivados como morte súbita indeterminada. Em 2 deles, descrições de manchas circulares simétricas e resíduo branco semelhante a gelo. Os corpos haviam sido guardados justamente na ala antiga, hoje interditada. A assinatura era a mesma. Concluí que estava diante de um padrão que atravessava décadas. Mas a quem interessa repetir marcas? E por quê? Naquela noite, enquanto finalizava os laudos, encontrei sobre minha mesa um envelope pardo. Não havia assinatura. Dentro, uma única folha com 3 palavras escritas em letra tremida. O frio testemunha. Senti que estava sendo observado, não apenas pelos mortos. O bilhete me acompanhou o resto da noite como se fosse mais pesado que papel. O frio testemunha. A frase parecia escrita por alguém que conhecia não só os corpos, mas também o efeito que estavam causando em mim. Deixei o envelope lacrado e desci ao corredor das câmaras frias. O silêncio ali era mais grosso que o normal, quase líquido. Cada passo ecoava como se eu andasse em uma gruta. Abri a gaveta do idoso do carro. O corpo permanecia como deixei, mas havia uma diferença impossível de ignorar. Ao redor da boca, pequenas rachaduras na pele, como se tivesse sido exposto a vento gelado por muito tempo. E no interior da gaveta, uma película fina de gelo começava a se formar. Embora a temperatura estivesse regulada em 3 graus positivos, nunca abaixo de 0. O sistema não criava gelo. Isso era impossível. Segui até a mulher do hospital, desativado. No bolso da blusa dela, encontrei algo que não estava ali antes. Um lacre plástico azul, idêntico ao encontrado no idoso. Mas esse trazia letras apagadas de uma sigla hospitalar antiga, de uma instituição fechada há décadas. Colei na ficha, lacrei, fotografei, mas dentro de mim sabia. Alguém estava mexendo nas gavetas quando eu não estava olhando. Voltei à sala e escutei o estalo. Não era trilho, não era compressor. Era um estalo seco de porta fechando sozinha. Corri ao corredor e vi a gaveta da jovem hospedada entreaberta. Ao puxar, o coração disparou. Ela agora tinha o braço direito dobrado sobre o peito, como se segurasse algo invisível. Mas o que me gelou de vez foi o ar que saiu dali. Uma baforada fria que fez minha lanterna embaçar. No peito dela, sobre a pele pálida, uma palavra desenhada em cristais de gelo. Assine. Recuar seria fácil, mas eu já sabia demais. Voltei à mesa e reabri os laudos antigos. Um, datado de 1984, trazia observação marginal de outro legista, escrita à caneta. Corpos com frio impossível. Recomendação de arquivamento imediato. Nenhum laudo posterior fazia menção a isso.
As descrições foram sendo limadas ao longo dos anos, transformadas em linhas burocráticas. O frio já testemunhava, mas ninguém mais assinava a verdade. Na manhã seguinte, entreguei laudos formais, comedidos, mas deixei entrelinhas, descrições técnicas suficientes para que um olhar atento percebesse. Escrevi sobre cristais, marcas simétricas, resíduos de gelo, palavras que não eram explicações, mas sinais. Ao sair do prédio, vi um detalhe que me fez parar. Na portaria, ao lado da cadeira do guarda, havia 3 velas apagadas, enfileiradas. Sobre uma delas, gotas congeladas de água escorriam sem derreter. O guarda jurou não ter visto quem colocou. Desde então, compreendi que o frio não é só ausência de calor. No necrotério, ele é presença. E que os corpos que carrego não são apenas vítimas isoladas, mas ecos de algo que se repete. O frio testemunha, e a minha assinatura será sempre a linha que separa silêncio de verdade. E a cada vez que assino, sinto o mesmo arrepio correndo pelos dedos, como se não fosse apenas minha mão a segurar a caneta. A primeira coisa que se aprende no necrotério é que relógios mentem. A segunda é que, na ausência de relógios, o corpo fala. E fala com uma gramática própria, feita de livores que migram, rigidez que amadurece, gases que sopram pequenos segredos. Eu confio mais no enrijecimento que chega e vai embora do que em qualquer marcação digital. Ainda assim, naquela semana, o tempo começou a falsear de um jeito que me fez desconfiar não das máquinas, mas de mãos. O primeiro corpo foi o de um motociclista encontrado num acostamento seco, madrugada sem chuva, faróis de caminhão piscando por cima do lençol. O registro dizia 02:17 como hora estimada da queda, com base em ligações de emergência. Quando abri o saco preto, o cheiro de gasolina fria veio sem surpresa. O que veio como surpresa foi o toque. Frio demais. Não o frio de câmara, nem o frio de madrugada. Era um frio denso, de quem ficou em contato prolongado com algo que puxou calor para si. Anotei a temperatura do fígado no ponto certo, cronometrada do jeito que me ensinaram, e o número não conversou com as 3 da manhã. O relógio de pulso do rapaz, um analógico simples, ponteiros fluorescentes gastos, estava quebrado, parado às 01:06. História comum. O que não foi comum foi a poeira clara sob a pulseira. Um pó fino, cintilante sob a luz oblíqua, que não era pó de estrada. Raspei, lacrei. Tinha cara de sílica de polimento, dessas usadas em bancada de relojoeiro. O segundo corpo, a bibliotecária aposentada que morava sozinha, foi encontrado à tarde, deitada no sofá. Segundo, o formulário apressado. O relógio de parede do apartamento marcava 12:40 parado. O micro-ondas marcava 13:58. No punho dela, a pele tinha o desenho de uma pulseira retirada faz pouco, um círculo levemente mais claro. Debaixo das unhas, microgrãos transparentes com refringência estranha, sob a lupa, lembravam microestilhaços de vidro duro, não de janela, mas como de cristal de mostrador. E havia um cheiro suave de óleo leve, daquele que não gruda, que parece tocar a pele e desaparecer. Óleo de mecanismo fino. Não era perfume, não era cozinha. Quem mexe em relógio usa óleo que quase não tem cheiro, mas tem. O terceiro corpo veio no fim de tarde, quando o necrotério solta um suspiro longo antes da noite. Homem sem identificação, resgatado de um galpão frigorífico desativado. Desses que já guardaram peixe antes de guardarem poeira. A pele tinha aquele toque péssimo de resfriamento artificial recente. E os livores, as manchas violáceas do sangue parado, insistiam em conferir com uma posição diferente da do achado. Quando eu erguia o braço, a rigidez cedia menos
do que deveria para as horas informadas. Eu já tinha visto o resfriamento atrasar a nossa régua invisível, mas ali parecia haver intenção, retardar a leitura da morte para deslocar a hora de morrer. E o melhor jeito de fabricar alibi é mexer nos minutos. Não escrevi nada disso no laudo, claro. Laudo tem que pisar firme, não escorregar em suspeita. Escrevi o necessário: sinais de resfriamento, livores incongruentes, necessidade de correlação, com achados de local. E fui ouvir o que as superfícies diziam. A pulseira do motociclista tinha uma abrasão dupla, paralela, da largura exata de uma ferramenta que conheço demais, garra de suporte de bancada, dessas que seguram um relógio enquanto alguém arredonda ponteiros. No bolso do casaco da bibliotecária, escondido sob lenço antigo, havia um minúsculo parafuso polido que não pertencia a móveis. Rosca fina, padrão suíço. Eu poderia estar vendo padrão onde não há, mas os corpos começaram a me exibir a mesma caligrafia, a de quem desmonta horas com a pontinha de uma pinça. No dia seguinte, às 07h em ponto, a lâmpada fria da copa oscilou com a teimosia que às vezes anuncia o fim. O relógio de parede da nossa sala de descanso marcava 06h13, o do corredor 06h26. Meu celular, sincronizado com rede, 0CS0. A geladeira fez um clique de compressor que parece latido. Alguém brincando com a rede elétrica poderia deslocar essas miudezas? Poder pode, mas por quê? E por que agora, quando o plantão troca, há 10 minutos em que somos mais prédio do que gente? Foi aí que percebi um detalhe imbecil e incontornável. As câmeras internas marcavam um horário com 47 minutos de atraso em relação ao relógio do servidor. 47 minutos. Em 3 dias, todas as capturas que eu consultei traziam esse buraco. 47. Não 50, não meia hora. Um número específico que não aparece por acaso. Voltei às minhas fotografias. O motociclista chegou às 03h11, segundo o sistema. Mas as imagens da doca mostravam o portão abrindo às 02h24, do relógio lá de baixo, que, adivinhe, marcava o mesmo atraso de 47 minutos, quando cruzado com a hora de rede. A bibliotecária entrou às 16h02 pelo saguão de atendimento, com o atraso. O desesperador não era o erro, era a precisão do erro. Alguém tinha programado o tempo para faltar igual em todos os lugares certos. E tempo faltando, igual é ferramenta para fabricar linha do tempo de novela. Você empurra um corpo 47 minutos para cá, puxa outro 47 para lá, encaixa as horas mais plausíveis e pronto, a cronologia deixa de ser do corpo e vira de quem escreve. Quem escreve a hora no necrotério? Oficialmente nós. Extraoficialmente, quem chega antes com a narrativa. A polícia adora quando o médico veste a camisa da praticidade. O seguro das famílias adora quando o horário combina com a policy. O advogado que defende, o promotor que acusa. Todos gostam de uma hora que cabe no bolso do processo. Só que para mexer no corpo do tempo, é preciso delicadeza. E delicadeza deixa limalhas. Voltei à bancada e abri de novo o envelope com a raspagem da pulseira do rapaz. Sob a luz oblíqua, aquilo brilhava como areia de praia de vidro, sílica de polimento. Coloquei ao lado a raspagem de debaixo das unhas da bibliotecária. Mesma resposta. E o tal parafuso, rosca fina, cabeça quase cônica, não era de automóvel nem de óculos. Quem desmonta relógios tem mania de apoiar as peças numa almofadinha de couro com pó fino. Quem ajusta horas em laudos também tem mania de deixar tudo deslizando. Deixei a técnica me salvar do devaneio. Fui medir o pH post-mortem do humor vítreo com a delicadeza que o manual manda. Comparei com curvas de tempo em temperatura ambiente e em resfriamento. O motociclista se comportava como quem ficou artificialmente fresco por longas horas antes de nos visitar.
A bibliotecária, como quem foi encontrada mais tarde do que a família achou. O homem do galpão, como quem saiu de um frigorífico pela metade do tempo que o registro sugeria. Não era fantasia, era ajuste. À noite, a ala fica menos crua. Mesmo assim, detesto o som do carrinho de inox quando rola sem alguém empurrando. Naquela noite, eu estava sozinho revisando fotos quando ouvi um tic-tac baixo, quase caçoando. Não temos relógios de tique no IML, tanto por gosto quanto por higiene sonora. Segui o som até o corredor dos materiais, onde caixas plásticas guardam tubos e etiquetas. O esforço ridículo de uma mariposa batendo em luz. Não, um relógio de bolso, sem corrente, deitado sobre uma bandeja de aço, os ponteiros marcando 22h30. Tique nítido. A tampa tinha uma gravação, 2 letras, R, e uma escala de minutos marcada com pequenos riscos, só até 47. Peguei com a luva e senti um resquício do mesmo óleo leve. Não era peça antiga, era peça de palco. E palco sem ator é convite de susto. Levei o relógio para a bancada e o deixei ao lado do meu celular. O celular dizia 23h17. A sala dizia 22h30. O relógio de bolso, 22h30. Recusei o olhar para as sombras e fui fazer o que se faz, medir. Ajustei o cronógrafo do ventilador de teto e ouvi quantos giros ele dava por minuto. Não batia com etiqueta nenhuma. Fui atrás de gente. Encontrei o supervisor do turno, olhos cansados, café no copo térmico com a tampa mal rosqueada. Você já percebeu que tudo aqui atrasa 47 minutos quando importa? Perguntei sem rodeios. Ele bebeu o café com paciência, como quem ganha tempo. O senhor está vendo coisa onde há só cansaço, disse, sem malícia. Falha de sincronização. Falha que repete igual não é falha, é ajuste. Ajuste, quem sabe, para não parar. O senhor sabe como é. Se a hora é nebulosa, ninguém cobra com tanta força. Ele não era meu inimigo, era só um homem que vive de atravessar turnos. Mas a frase ficou: se a hora é nebulosa, ninguém cobra. Quem gosta de neblina? Quem navega melhor quando os outros perdem a margem? Na madrugada abri a pasta com gravações antigas nos HDs do Instituto. Tem muita coisa perdida. E coisas perdidas, às vezes, ajudam mais que as guardadas. Encontrei uma necropsia de 15 anos atrás, arquivo de áudio bruto, sem edição. A voz do legista morto em 2013 descrevia com a precisão de sempre. Odor, incoloração, feridas. Quando um som vazou por trás, claro como o medo, um relógio de parede batendo 00:17. O laudo daquela necropsia informava a hora de início às 23h30. 8 anos de corredor e eu nunca tinha cruzado as duas coisas. Quem assinou aquela hora ouviu o sino. Escolheu outra. Quando tirei o fone, havia um bilhete em cima do teclado. Não, ouvi porta, não senti corrente. Só o papel creme com letra firme. A hora é um acessório. A frase me deu um ódio esclarecedor. Hora, para mim, é ossatura do processo. Para quem usa, é ornamento. Apontei minha lanterna para o teto por reflexo e vi a coisinha que deveria ter notado antes. Parafuso novo prendendo um suporte de relógio na sala ao lado, onde a parede fizera sombra na verificação. Aproximei a escada, subi com cuidado, passei o dedo na poeira do parafuso, pó fino brilhando, a mesma sílica. Desci decidido a encerrar a noite. Antes de sair, passei no vestiário e encontrei a porta entreaberta. O armário do plantonista estava com o cadeado avariado. E dentro, numa sacola de tecido, havia 3 coisas. Um frasco pequeno de óleo claro, sem rótulo, uma fita de ajuste de ponteiro com marcas de 5 em 5 minutos e uma folha em branco com carimbo do Instituto, só com uma linha preenchida. Hora de início. Ajustar ao cenário. Ninguém escreve isso por acaso. Ninguém deixa isso num armário por descuido. Fui até a doca dos rabecões para respirar ar grande.
O relógio do portão marcava 0115, meu celular 0152. As luzes do estacionamento piscavam em sequência como constelação com coreografia errada. Lembrei do velho professor repetindo que hora estimada é coisa humilde, que depende de temperatura, vento, roupa, gordura, 1000 fatores, que a gente escreve aproximado porque a vida corrige. Lembrei também dos primeiros plantões, em que um delegado me pediu um carinho, na hora para encaixar com um depoimento, e de como eu vesti uma couraça para nunca achar normal. Toda couraça racha onde a gente dobra. A minha dobra sempre foi o relógio. Voltei para dentro com o relógio de bolso no bolso do avental, como quem carrega prova e penitência. Apontei a lanterna para a bancada metálica, abri o fichário da bibliotecária e escrevi 100 adjetivos. Incongruência entre parâmetros post-mortem e hora declarada de achado. Recomenda-se revisão de cronologia. Com a caneta ainda na mão, ouvi o primeiro tique vindo de dentro da parede. Tique distinto, repetido com fôlego de metrônomo. Alguém colara relógios por trás dos painéis. Relógios que atravessavam a noite contando uma história única, mais alta que as outras. Encostei o ouvido e medi o intervalo. 1 segundo por tique, certinho. O relógio de bolso no meu avental, no entanto, marcava 1,5 segundos por tique. Ele atrasava. Como tudo, saí do prédio com uma certeza desajeitada me empurrando por dentro. Havia um relojoeiro de plantão, não um poético, um prático. Alguém que ajustava os minutos para encaixar vidas e álibis, prazos e indenizações. Alguém que defasava câmeras, afinava relógios, resfriava o que era para estar morno, aquecia o que era para estar frio. Alguém que achou no necrotério o ateliê perfeito para consertar narrativas. No caminho até o carro, senti a vibração do celular e olhei quase sem querer. A mensagem não tinha origem. Se o Senhor conhece a gramática do corpo, eu conheço a pontuação do tempo. Abaixo, um arquivo de áudio de 6 segundos. Dei play. O tic-tac lento do meu relógio de bolso, seguido do clique inconfundível de uma gaveta sendo fechada. Eu não fechei aquela gaveta. O áudio sabia disso. Respirei o ar frio de fora e pensei que horas são um jeito de acreditar que o mundo tem margem. E que alguém no meu prédio tinha aprendido a deletar margens sem apagar linhas. Voltei, travei o que pude, lacrei o que sabia e dormi no sofá da sala de descanso com o relógio de bolso no peito, ponteiros luminosos fazendo 2 riscos pálidos na escuridão. Quando acordei pouco depois das 6, o relógio de parede marcava 0513, o meu celular 060, o relógio de bolso 0513 de novo. E no fundo do corredor, vindo da parede, o mesmo metrônomo obediente batendo segundos perfeitos. Passei o dedo no parafuso do suporte e encontrei, misturado ao pó brilhante, um fio quase invisível de tecido azul, daqueles de avental descartável que só quem passa muito tempo em bancada conhece. Tem um nome na língua, ainda não escrevi. Primeiro eu junto o resto das peças. Eu sei quando o corpo morreu sem relógio. Sei ver o momento aproximado na linha da rigidez e do sangue. Mas agora eu precisava aprender outra coisa. Quem aqui tem coragem de mexer na hora? E por quem? E se eu tivesse razão, as minhas próximas linhas no papel iam custar mais do que carimbo. O relógio de bolso no peito pareceu ficar mais pesado. Cheguei no plantão seguinte com uma decisão simples. Eu ia expor o padrão, não como denúncia vazia, mas como corpo de prova. Abri o computador, recuperei os 3 últimos casos e montei um quadro comparativo. Hora declarada, hora de entrada no IML, parâmetros post-mortem, inconsistências. O motociclista, frio demais para as 3 da manhã. A bibliotecária, vitreia e livores avançados demais para o horário alegado. O homem do galpão, sinais de refrigeração que não batiam com o tempo decorrido. Ao lado, as raspagens, sílica de polimento, microparafuso suíço,
óleo leve. No rodapé, escrevi: possível manipulação sistemática de cronologia cadavérica. Antes que imprimisse, o monitor piscou. Arquivo corrompido. Abri outra janela. Os documentos mais recentes estavam intocados, mas a pasta de comparativos sumira inteira. Alguém dentro da rede tinha mãos mais rápidas que as minhas. Suspirei e voltei ao método antigo. Papel, caneta, carbono. À noite, fui até o corredor das gavetas para conferir. O relógio de bolso no meu peito marcava 23:07. O relógio da parede dizia 22:20. Meu celular, 23:54. Abri a gaveta da bibliotecária. Ali dentro, sobre o peito imóvel, havia um bilhete escrito, em letra firme: assinar é congelar o tempo. Ao lado do bilhete, um ponteiro de relógio quebrado, fino, polido, com a ponta manchada de sangue seco. Senti um frio no estômago. Não era mensagem metafórica, era aviso. Alguém mexera ali dentro, bem depois que o corpo tinha sido guardado. No dia seguinte, procurei a promotoria. A secretária me atendeu com olhos cansados e sorriso mecânico. O promotor não estava. Deixei uma cópia do relatório comparativo. Horas depois, ao voltar ao necrotério, encontrei a mesma cópia sobre minha mesa, intacta, com um carimbo vermelho enorme. Devolvido, falta de fundamento. Foi quando percebi que eu estava sozinho contra o relojoeiro que andava pelos nossos corredores. Na madrugada, sentei na copa e deixei o gravador ligado de novo. O silêncio parecia firme até que às 02:47 ouvi o estalo de uma gaveta, seguido do som nítido de tic-tac. Quando toquei a gravação depois, o som se repetia em cadência perfeita. 47 segundos. O mesmo atraso que persegui desde o começo. O relojoeiro tinha a assinatura. Decidi encerrar. Escrevi 3 laudos impecáveis, técnicos, cada um com a frase que pesaria como chumbo em qualquer processo: incongruência temporal. Recomenda-se investigação independente sobre a hora real da morte. Assinei com caligrafia firme, mesmo sabendo que aquilo podia custar mais do que minha função. Ao sair, passei pela portaria. Sobre a mesa do guarda, havia um único objeto: um relógio de bolso idêntico ao meu, mas com os ponteiros arrancados. Dentro, no lugar do mecanismo, apenas um pedaço de papel dobrado. Abri. A mesma letra firme: agora é sua hora. Desde então, carrego a certeza de que alguém dentro do Instituto manipula o tempo como se fosse tecido. Ajusta minutos, fabrica cronologias, muda destinos, talvez por dinheiro, talvez por conveniência, talvez apenas porque pode. Mas sei que, toda vez que assino um laudo, não é só a morte que registro, é também a luta para que o tempo não seja roubado dos mortos. Porque no necrotério, onde o relógio deveria ser só um detalhe, descobri a verdade mais amarga. A hora é a primeira mentira que se escreve.